Olá, olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é a Rafaela Esquiava do Mater Online. Então hoje o tema da live é: quais livros devo ler para conhecer a psicologia perinatal? Gente do céu, isso aqui é uma pergunta que eu recebo direto, né? Então sempre tem gente pedindo. Rafaela, né? O que eu leio? O que eu posso ler para conhecer mais a psicologia perinatal? Então, o tema da live de hoje é um tema dos mais esperados, aí dos mais pedidos, e eu separei aqui uma pilha de livros. Então, tem vários aqui, vamos ver quantos eu consigo apresentar aqui para vocês. Então, papel e caneta na mão para vocês irem anotando aí, tá? Porque são vários e eu vou falando aqui e vocês vão anotando. Então, vamos lá para nossa live de hoje, vamos tentar ver o que a gente consegue passar de conteúdo e informação aqui para vocês sobre os livros. Então, vamos lá. Eu vou começar com esse livro aqui, né, que eu sempre falo dele. Quem já me segue há bastante tempo já sabe da existência desse livro, que ele tem história. Esse livro aqui, então, ele se chama 9 Meses na Vida de uma Mulher, tá? A autora é Miriam Seger. E esse é um livro que vai tratar sobre psicanálise, tá? É psicanalista, mas eu recomendo muito essa leitura, mesmo que você não seja da psicanálise, porque ele é um clássico, tá bom? São os primeiros teóricos que começaram a direcionar mesmo para uma psicologia da gravidez, parto e pós-parto, tá? Então, pode ler, mesmo que você não é da psicanálise, porque é um clássico, tá? E sendo esse clássico, é importante a gente ter uma certa noção e até ir traduzindo para as nossas abordagens. Então, a gente vai lendo e vai traduzindo para as nossas abordagens, tá? Aonde que encontra esse livro? Não sei dizer onde você vai encontrar, porque infelizmente ele é relíquia, tá? Esse é um livro relíquia, mas eu tenho que falar sobre ele por ele ser um clássico e porque eu tô falando com 29 pessoas. Às vezes alguma tem esse livro perdido, às vezes alguém consegue emprestado com alguém, às vezes alguém consegue fuçar tanto que consegue achar, tá? Mas há alguns anos já que eu indico essa leitura e as pessoas não conseguem encontrar. Para vender em sebo, as pessoas não conseguem encontrar. E quando encontram, realmente é muito caro, tá? Mas vale muito a pena, porque ele é relíquia, tá bom? Para quem realmente vai virar psicólogo perinatal e trabalha com psicanálise, mais ainda. Então é um investimento. Paga caro, mas é um investimento. Tá bom? Quando eu comprei ele, tinha vários ainda vendendo em livraria e tal. Mas hoje ele já é relíquia, tá bom? Tenho conseguido livros na Estante Mágica. Então, tenta ver nesses sebos aí, gente. Vai que, né? Há muitos anos as pessoas não estão conseguindo encontrar nem mesmo em sebo esse livro, tá? Algumas pessoas conseguem em PDF. Não sei como que é isso, mas tem gente que consegue em PDF, tá bom? Uau! 650! Meu Deus! Uau! Então tá, fica aí a dica. Outro livro que eu vou recomendar para vocês é esse aqui, ó. Ele chama Psicologia da Gravidez, Parto e Puerpério, da Raquel Soifer, tá bom? Então, é um outro livro clássico, tá? Ele é clássico da psicologia perinatal. Como eu já disse para vocês em outras lives, né? Esse nome não existia, psicologia perinatal, há tempos atrás, né? Eram vários outros nomes, né? Mas enfim, psicologia da gravidez, parto e puerpério quer dizer perinatal, né? Que perinatal é o que está em torno do nascimento. Então vale muito a pena também. Eu preciso dizer, é também uma leitura psicanalítica, tá? Exatamente porque a psicologia perinatal ela nasce da psicanálise, então os primeiros clássicos são sim da psicanálise, tá? E tá faltando gente para escrever livros na TCC, tá faltando gente para escrever livros na Gestalt, tá faltando gente para escrever livros na comportamental, entre outros, sobre maternidade, tá bom? Então fica a dica aí para vocês, né, que são das mais variadas abordagens e que às vezes, né, tem uma facilidade para escrever e tal, então a gente está precisando de material em outras abordagens, tá? Mas esse aqui, gente, é clássico, tá? É um clássico, então aqui eu tô apresentando alguns clássicos no momento, tá? Depois eu começo a apresentar outros. Mas aqui eu tô apresentando os clássicos, então não se passa
a ser um psicólogo perinatal sem, né, conhecer a história da psicologia perinatal. Então, esses clássicos aqui valem a pena, tá? Então, Psicologia da Gravidez, Parto e Puerpério, da Raquel Soifer, vale muito a pena. Ela vai dissertar um pouquinho sobre cada uma, né, dos fenômenos psicológicos aqui, de cada uma dessas fases, né, que a gente chama de período perinatal, tá bom? Vamos ver um próximo. Olha, esse aqui. Esse aqui chama Psicologia da Gravidez. Ele é da Maria Tereza Maldonado, tá? Maria Tereza Maldonado, na década de 70, ela escreve a sua dissertação, né? Sobre psicologia da gravidez. Ela foi a primeira pessoa no Brasil a escrever algo sobre esse assunto. Por isso ela é considerada pioneira. Porque lá na década de 70, ela foi a primeira pessoa a escrever, tá, sobre esse assunto. Então, Psicologia da Gravidez também é um clássico e é um clássico nacional. Os outros dois que eu mostrei para vocês, eles não são, né, clássicos nacional, tá? São pessoas estrangeiras, fora do Brasil, que escreveram. Foi só traduzido para nossa língua. Agora, esse aqui não. Esse aqui é uma brasileira mesmo que escreve, tá bom? Então, portanto, recomendo também que vocês comprem esse livro aqui. Ele não é caro, mas ele foi reeditado também. Ele é de 2017. Essa versão que eu tô mostrando para vocês é de 2017. Mas ele não foi escrito em 2017, tá? Ele só foi reeditado. Ela foi aperfeiçoando aí com dados mais novos, tá bom? Mas é um clássico que a gente precisa ter também, tá? A Andréia tá falando, esse foi usado na faculdade. A Renata, comecei a ler essa semana, muito bom. Aqui o pessoal, estou aguardando o meu chegar, legal, cheguei atrasada, perdi o nome dos outros dois. Tá bom? Então, pessoal, esse aqui vale muito a pena a gente ter, né, também para quem vai trabalhar aí com essa área, tá? Aí um outro livro que eu também recomendo que você possa procurar aí em sebo, tá? Esse aqui você vai encontrar em sebo. É o Maternidade e Sexo, da Mary Langer, tá bom? Esse é um livro também de uma abordagem psicanalítica, tá? Novamente aqui, tá? Mas ele tem uns assuntos bem interessantes também, que permite a gente fazer uma boa reflexão, tá? Não, são muitos, não posso colocar, não. Vou passar um dia inteiro escrevendo. Vai ter que assistir a live mesmo, gente. Ou então fazer o curso do Mater Online. Lá no curso do Mater Online eu indico cada um deles nas aulas certas, tá? Então, aí a gente, aqui, ó, tem muita coisa boa também. Eu vou até ler para vocês o sumário, tá? Rapidinho, só para vocês verem quanta coisa boa. A mulher e seu conflito atual, a feminilidade, a imagem da mãe má, menstruação, a menarca e os transtornos, o temor à defloração, frigidez, transtornos da fecundação, histórias de mulheres estéreis, gravidez e parto, problemas psicológicos da lactância e a menopausa, tá? Então, assim, ó, ele vai para além da gravidez, parto, puerpério, né? Ele vai trabalhar bastante com questões da feminilidade aí, né? Desde a menstruação até a feminilidade, a amamentação, tá? Então, olha aqui, ó, Maternidade e Sexo, da Mary Langer, beleza? Vale muito a pena também conseguir esse livro aqui num... como é que é o nome? Sebo? Em um sebo, tá bom? Vamos lá. Agora, esse aqui. Psiquiatria perinatal, tá? Esse aqui não é um livro propriamente para psicólogos, né? É para psiquiatras, mas psicólogos perinatais tem que ter esse livro também, tá? Tem que ler esse livro sim. Então, aqui, esse livro vai falar sobre realmente a psiquiatria perinatal de gestação ao parto, tá? Então, vale muito a pena. E esse aqui, ele tá à venda nessas livrarias normal, né? Então, livraria física, livraria virtual, não precisa ser só em sebo. É claro que deve ter também em sebo, mas esse aqui, diferente dos outros que eu mostrei, né? A maioria a gente encontra em sebo, tá? Esse aqui não, esse aqui a gente consegue comprar normalmente ainda, tá? Então, psiquiatria perinatal. Vou ler aqui para vocês também o sumário, só para vocês terem uma noção como ele é bacana da gente ter na nossa biblioteca, tá? Ó, vai falar sobre os hormônios sexuais e sistema nervoso central,
Vai falar sobre os aspectos fisiológicos e farmacológicos da gravidez e do puerpério, depressão na gravidez, transtorno afetivo bipolar na gravidez, disforia do pós-parto, depressão pós-parto, psicose puerperal, abuso de álcool e outras drogas na gravidez e no puerpério, outros transtornos psiquiátricos na gravidez e no puerpério e o infanticídio, aspectos clínicos forenses, tá? Olha só quanta coisa boa tem nesse livro aqui, tá, gente? Então, super recomendo, Psiquiatria Perinatal, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar outro aqui. Ó, alguém tá falando aqui alguma coisa? Rafa, qual o nome do artigo que fala da maior incidência da depressão pós-parto no terceiro trimestre da gestação em vez do período do puerpério? Não, agora a gente tá falando de livros, tá? De artigo fica para depois, senão eu tenho muito aqui, aí não vou conseguir. Então, olha só, pessoal, esse aqui, ó, De Feto a Criança. Esse livro aqui é também um clássico, tá? Quando a Alessandra Piontelli, que é a autora dele, ela resolve investigar o comportamento de fetos, tá? Então, ela quer saber se o comportamento do feto se mantém ao longo dos seus primeiros 3 anos de vida, ou se há diferença. Porque ela queria saber a respeito de personalidade mesmo. E ela consegue provar que nesse livro, tá? Com vários casos clínicos que ela observou, então, no período da gestação. Então, ela consegue dizer, olha, a criança tal, né, o feto tal, se comportava de tal forma, porque ela ficava observando os ultrassons, né? Então, por meio do ultrassom, ela observava o comportamento da criança, e aí ela consegue estabelecer uma relação com o comportamento dessa criança até os 3 anos de idade dela. Então, ela observa no primeiro ano de vida, no segundo ano e no terceiro ano de vida. Então, assim, é maravilhoso. Chama De Feto a Criança, da Alessandra Piontelli, tá? Para quem quer entender um pouquinho aí de psiquismo fetal, né? Como que as alterações emocionais, né, de uma mulher no período da gestação pode, né, afetar aí as memórias, as lembranças dos fetos. Esse livro aqui é muito bom, super recomendo, tá? Sim, é psicanalista ela também. Gente, olha, é tudo livro da psicanálise. Olha, né, bem que a gente está precisando de verdade, né, ter mais publicação e de outras abordagens. Fica a dica aí de novo. Médica psicanalista. Aí nós temos esse outro livro aqui, que eu também vou recomendar, tá? Para quem quiser continuar mantendo essa linha de psiquismo fetal, tá? Então, a Alessandra Piontelli é a pioneira, ela vai lá e vai investigar por meio do ultrassom os comportamentos do bebê, e aqui, mantendo essa linha, psiquismo fetal, tá? Mantendo a linha pra gente estudar, porque a mulher, quando ela apresenta alterações emocionais significativas durante seu período da gestação, não deixa, né, a criança ela não fica sem marcas, né, ela fica com marcas também, porque ela tem já memória, ela recebe os hormônios que estão no organismo da mulher e tudo mais. Então, assim, a gente precisa entender também como que afeta o feto, né, essas alterações emocionais. Então, é importante que a gente tenha esses conhecimentos também, tá? Então, depois, né, que a gente aprende aí sobre psicologia da gravidez, é importante que a gente aprenda também sobre psicoembriologia, psiquismo fetal, qualquer coisa que o valha, tá bom? Então, esse livro aqui, ó, Caminho do Nascimento, ele é muito bom, né? Ele vai falar bastante aí a respeito dessa vida fetal, né? Como que a gente memoriza, como que são a sensorialidade do feto, entre outras coisas. Então, eu super indico, tá? Da Joanna Willenheim, tá? Então, esse livro aqui também vale muito a pena. Outro livro que eu vou indicar, mantendo a mesma linha, tá? De psiquismo fetal, da mesma autora, da Joanna Willenheim, eu vou recomendar aqui, ó, o que é psicologia pré-natal, tá? O que é psicologia pré-natal. Então, aqui, o que eu tô chamando de psiquismo fetal, aqui a Joana tá chamando de psicologia pré-natal. Hoje, várias pessoas chamam de psicoembriologia também, tá? Então, aqui, ó,
esse livro aqui vale muito a pena para quem quer estudar um pouco mais sobre essas questões. Então, eu super recomendo. Show! Vamos lá, tem mais, hein? Aí, pessoal, quando, né, o bebê nasce, né, na maternidade lá. Então, tem uma autora também, que é a Miriam Seger, a mesma do livro 9 Meses na Vida da Mulher, que eu indiquei para vocês. O primeiro livro que eu indiquei para vocês, da Miriam Seger, 9 Meses na Vida da Mulher, é dela esse livro aqui também, tá? Então, esse livro, ele se chama A Escuta Psicanalítica de Bebês em Maternidade. Então, é assim, o corpo do bebê fala. Então, o bebê se expressa, né, em formato de sintomas. Então, na maternidade, alguns bebês muitas vezes precisam ficar internados por algum motivo, né? E a gente consegue fazer a interpretação, né, desses sintomas do bebê. E conforme a gente faz uma interpretação correta, esses sintomas, então, podem ser eliminados. Tá? E o bebê ganha alta. Claro que o bebê ele não fica ali em análise por anos, né? É como se fosse uma psicoterapia breve, porque o bebê ele ainda não tem muitas representações, mas ele já nasce com a história. Ele não nasce como uma folha em branco, uma tábua rasa. Ele tem uma história e a gente coloca em linguagem para ele, tá? Então, a Miriam Seger ensina pra gente como fazer isso nesse livro aqui, tá bom? Então, vale muito a pena a gente ter em mãos esse livro aqui, A Escuta Psicanalítica de Bebês em Maternidades. Principalmente se você trabalha em maternidade, principalmente se você trabalha na neonatal. Se você trabalha na neonatal, compra esse livro, independente se você é psicanalista ou não. Compra, tá? Leia esse livro se você trabalha em neonatal, se você é psicólogo, principalmente, tá bom? É uma super dica, você consegue traduzir para sua abordagem tranquilamente, mas aqui tem um conhecimento muito precioso que você precisa ter para poder atuar aí com uma melhor qualidade, certo? Então, esse livro aqui. Vamos lá para um outro livro da Miriam Seger também, a mesma autora, tá? É aqui, ó, Palavras para Nascer, tá? Então, esse livro, Palavras para Nascer, também é um livro maravilhoso, em que ela conta, inclusive, sobre a causa dos bebês, né? Ela monta como se fosse uma ONG da causa dos bebês. Ela começa a ser a voz de muitos bebês. Como ninguém escuta o bebê e fala pelo bebê, ela toma a frente, né? E entra com a causa dos bebês, sabe? Então, ela tem ajudado muitos bebês pelo mundo inteiro por meio do seu conhecimento, da sua produção científica e principalmente desses livros aqui que foram traduzidos para o português, permitindo, então, que a gente possa ter esses conhecimentos, tá? Então, aqui, Palavras para Nascer, um outro livro de Miriam Seger que eu mais que recomendo, tá bom? Esse aqui, então. Vamos ver um outro. Esse aqui. Esse aqui, ele é muito interessante. Ele é um livro, né? Mas, na realidade, foi um evento científico que ocorreu no Brasil no ano de 2000, tá? Então, foi um evento científico chamado Relação Mãe-Feto, Visão Atual das Neurociências, tá? E nesse mesmo congresso aconteceu também um outro evento dentro dele chamado Humanização do Nascimento. Então, aconteceu 2 eventos em um único evento. E aí eles transformaram em um livro. Então, isso aqui é dado científico puro. Gente, eu me baseio muito nesse livro aqui para as minhas aulas, né? Então, muito nesse livro aqui. É conhecimento científico puro, porque eram só pesquisadores, né, que estavam fazendo as conferências. Então, aqui foi transcrito, né, a oratória da conferência, tá certo? Dos pesquisadores, principalmente os pesquisadores da França, tá? Como Busnel, Michel Audin, tá certo? Aí, e Oli Cunha, Suassumi, só gente fera. Então, eram palestras que foram transcritas e se tornou esse livro maravilhoso. Aqui, clássico, meu xodozinho, não empresto pra ninguém. Tá bom? Então, se você conseguir também, esse é um outro livro que eu super recomendo, principalmente se você trabalha com bebês, principalmente se você trabalha em UTI neonatal, tá bom? Então, vamos lá.
Um outro livro, pessoal, que eu vou... Esse livro aqui, ó, ele chama Relação Mãe-Feto, Visão Atual das Neurociências, tá? E Humanização do Nascimento. É o nome do evento, na realidade, tá? Que se tornou o nome do livro, tá bom? Não tenho certeza se vocês encontram esse livro ainda para vender, tá? Talvez em sebo. Em sebo, talvez vocês consigam encontrar. Relação Mãe-Feto, Visão Atual das Neurociências, tá? Agora, um outro livro que eu recomendo também, que todo mundo leia, é a História da Criança e da Família, de Felipe Arrier, tá? Esse aqui é um clássico. Todo mundo que fez Psicologia do Desenvolvimento provavelmente teve lá nas referências básicas esse livro aqui. Em algum momento, quem fez Psicologia, né, teve contato com algum texto desse livro aqui, tá? Então, é um livro clássico de Psicologia do Desenvolvimento que mostra pra gente a história da infância, né? Que era mini adultos, e aqui mostra bastante para a gente poder entender a história da maternidade também, que muita gente fica assim, instinto materno, claro que existe, né? Aí eu tenho que fazer, nossa, gente, não existe, não é bem assim, e tarará, eu tenho que explicar, né? Dar toda uma aula de história. Essa aula de história tá aqui, ó, é daqui que eu tiro a aula de história para explicar que instinto materno não existe, baseado, né, nesse clássico da psicologia, tá? Para a gente poder entender aí, então, como é a construção da infância, por que foi necessária a construção da infância. E implicitamente a gente consegue entender também a maternidade, que ela também foi necessária, uma construção histórica aí de amor materno, tá bom? Então, super recomendo que vocês também tenham esse livro aqui, tá? Agora vamos para outros livros. Deixa eu beber um golinho d'água que me deu sede. Aqui, continuando então, sobre parto, eu quero que vocês leiam esse livro aqui, ó, Memórias de um Homem de Vidro, tá? De Ricardo Jones. Ele é um obstetra humanizado, tá? Então aqui, ó, Memórias de um Homem de Vidro, Reminiscências de um Obstetra Humanista. Esse livro todo mundo tem que ler, tá bom? Quem vai trabalhar aí com parto humanizado, que precisa entender o que é violência obstétrica, né? Para conseguir orientar direitinho uma gestante, num grupo. Então, é a leitura desse livro aqui, tá bom? Esse livro aqui, acho que vocês conseguem em sebo e até em lojas mesmo, virtual ou física, eu acho que consegue encontrar esse livro ainda, tá? Não tenho muita certeza, mas eu acho que sim. Ah lá, ó, a Renata tá falando que tá lendo esse livro aqui, show de bola, né? A Andréia acho que já leu, falou que é excelente. Então, esse aqui é uma recomendação forte minha para você que quer saber mais aí sobre parto, né? Então, isso aqui é o que é como a gente se baseia para poder compreender e orientar as nossas gestantes, os nossos pais grávidos, né? As pessoas, se a gente for trabalhar com equipe de saúde, né? Então, essa aqui é uma leitura altamente recomendada, tá bom? Além dos livros do Michel Odan, que infelizmente eu emprestei para uma aluna minha, ela teve que ir para uma cidade lá e por causa da pandemia ela não voltou e eu tô sem esses livros. Eu queria mostrar para vocês os do Michel Odan também, tá? Tem um chamado Renascimento do Parto do Michel Odan, que eu acho maravilhoso, que tá com ela, senão eu já mostraria ele aqui para vocês também. Então, não tá comigo, infelizmente, mas já fica a dica sobre parto também. Não tem nada a ver com o documentário Renascimento do Parto, tá? É o mesmo nome, mas o documentário não é baseado no livro. São coisas diferentes. Então, vale a pena ler o livro O Renascimento do Parto, tá bom? Aí, sobre puerpério, né? O que eu recomendo que a gente leia sobre puerpério? Então, nós temos aqui, ó, Vivências da Maternidade, tá? Então, aqui é um livro muito interessante. Então, tem muitos casos aqui, tem vários casos de mães, né? Que vão começar a contar aí as suas histórias, né? Que entra em conflito aí com a maternidade, né? Que entra em contato com a maternidade real. Então, a gente tem uma maternidade real, que é diferente da maternidade idealizada, e aqui são vários relatos, né?
de mães, então, com a sua maternidade real. Então, acho que vale muito a pena ler Vivências da Maternidade. É da Eliana Marcelo De Felice, tá bom? É a De Felice aqui. Então, recomendo esse livro aqui para vocês também, tá bom? Agora nós vamos para um outro livro também da De Felice que eu recomendo. Chama A Psicodinâmica do Puerpério, tá? Psicodinâmica do Puerpério. Então, vale muito a pena também vocês terem informações. Então, já apresentei vários livros para vocês sobre gravidez, parto puerpério. Apresentei vários livros para vocês, né? Falando sobre desenvolvimento pré-natal, psiquismo fetal, livros sobre parto, e agora nós estamos nos livros sobre puerpério, tá bom? Então, aqui, ó, o que é puerpério mesmo, gente? É pós-parto, tá? Lembrando lá das 10 palavrinhas que todo psicólogo perinatal precisa saber, entre elas é puerpério, então, que significa pós-parto. Então, a psicodinâmica do pós-parto, traduzindo, é um livro maravilhoso também, que a gente precisa ler para poder compreender aí melhor esse período. Fica a dica aqui desse aqui também. E agora, então, a gente já falou de gravidez, de parto, de puerpério, de psiquismo fetal, né? De conversa com bebês na maternidade. Agora a gente vai para desenvolvimento infantil, tá? Um livro que esse aqui, ó, ele é novo, tá? A reedição dele, então consegue encontrar normalmente em qualquer livraria, tá? Virtual ou física, vocês conseguem fácil. Porque o amor é importante. Ele é bem grossinho, mas vale muito a pena a leitura e ter esse livro, porque o amor é importante. Então, esse livro aqui, ele vai mostrar pra gente, né, como que a vinculação desde, né, da vinculação fetal, mãe-bebê, né, mãe-feto, até a vinculação pós-natal, né, todo esse momento de vinculação, como que isso vai influenciar no desenvolvimento neuronal do bebezinho, né? E como que isso pode refletir na personalidade e nos comportamentos. Fala muito sobre teoria do apego aqui, né? Então, vale muito a pena. Tem muito estudo científico aqui. Eu adoro esse livro porque ele apresenta muito estudo científico de ponta, de revistas científicas altamente qualificadas. Então, aqui, ele fez uma revisão da literatura altamente padrão ouro, qualificadíssima, sem achismo, sem teorias disso ou daquilo. E é legal, então, porque se você não é psicanalista e quer uma leitura mais neutra, então esse livro aqui é super adequado, tá? Super adequado, porque ele vai tratar apresentando dados científicos mesmo, ele não vai ficar discutindo sobre uma visão teórica. Olha, de acordo com a teoria, abordagem tal, é assim, assim, assado, tá? Então, é muito interessante, é muito bom esse livro para pessoas de todas as abordagens. Então, vai fazer a gente conseguir entender perfeitamente por que o estresse, por que a ansiedade, por que a depressão durante a gestação pode sim influenciar no desenvolvimento do bebê, na vinculação com o bebê, na saúde mental daquele sujeito ao longo da sua vida. É esse livro aqui, o segredo tá nele, tá bom? É só comprar esse livro que o segredo tá nele, tá certo, pessoal? Tem um outro livro super clássico, ele é muito clássico, tá? Do Klaus e Klaus, O Surpreendente Recém-Nascido. Esse livro, eu não sei se você encontra em sebo, não. Você pode até tentar encontrar em sebo, mas ele é bem antigo, tá? Não sei dizer se vocês conseguem encontrar ele, mas eu super recomendo. Caso você tenha ele perdido por aí ou conseguir em algum sebo, é O Surpreendente Recém-Nascido, tá bom? Esse livro, então, ele é muito bom. E ele fala, né, dos comportamentos reflexos do bebê, né? O quanto que o bebê nasce com uma prontidão enorme para perceber tudo que está à sua volta, como que ele compreende tudo à sua volta, né? Então, apresenta pra gente o bebê diferente daquele bebê passivo que a gente acredita, né? Os bebês são passivos, eles não entendem nada. Pode falar com o bebê? Bebê entende? Eu acho que não. Esse livro aqui, ele mostra tudo. Ele desvela
né, o mundo aí do bebê, tá certo? Então, esse livro aqui, para quem quer trabalhar aí com essa relação mãe-bebê, conhecer desenvolvimento infantil, não pode não conhecer esse livro. Então, fica aí a dica, tá? O Surpreendente Recém-Nascido. Tô chegando ao final já com os livros. Vamos lá. Nossa, vimos um monte. Esse livro aqui, do César Augusto Piccinini, Patrícia Alvarenga, é chamado Maternidade e Paternidade, tá bom? Então, ó, esse livro aqui é outra indicação, ó, bem grossinho também, mas excelente. Esse livro aqui, o legal, não sei se vocês sabem, mas a Patrícia Alvarenga, que é uma das organizadoras, ela trabalha com a comportamental, abordagem comportamental, tá? E o Piccinini, por ele ser professor, ele trabalha com tudo também. Ele trabalha com Gestalt, ele trabalha com comportamental, ele trabalha com psicanálise, ele trabalha com Gestalt, ele também não tem frescura, não. A gente que é professor não tem dessa, porque a gente não atende na clínica mesmo, né? Então, pra gente é tranquilo transitar com as abordagens. Pra gente é o conhecimento que vale, não a abordagem. Diferente de quem atende na clínica, né? Que precisa ter uma abordagem aí de base para poder seguir os princípios aí, né, de um bom atendimento. Então, muito bom esse livro aqui, gente. Vocês também conseguem comprar em qualquer livraria, física ou virtual, tá? Não é um livro extremamente caro, mas é um livro altamente importante, necessário para quem quer trabalhar aí com a psicologia perinatal, tá? É um livro novo também, se eu não me engano, ele é do ano de 2012, tá? Não é tão novo assim, mas considero novo, né, visto aos outros que eu mostrei, né, que são bem... Deixa eu até ler para vocês aqui o sumário, só para vocês verem o que vocês conseguem encontrar aqui dentro desse livro, ó. Parentalidade e desenvolvimento inicial. Então, vai ter construção da parentalidade, da infância dos pais ao nascimento dos filhos. Parentalidade no contexto do nascimento pré-termo, a importância da intervenção pais-bebês. Redes de suporte à parentalidade em UTI neonatal. Parentalidade no contexto de depressão pós-parto. A investigação das relações de apego, diferentes paradigmas e metodologias atuais. A fala dirigida à criança e o desenvolvimento da linguagem infantil. Olha que maravilha, gente. Tem mais. Daí tem a parte 2. Parentalidade em diferentes contextos de desenvolvimento. Parentalidade, uma abordagem ecológico-cultural. Parentalidade, cultura e trauma, influências na saúde mental da criança. Parentalidade, comportamento antissocial infantil. Parentalidade no contexto de doença crônica infantil. Coparentalidade e autismo, contribuições teóricas e metodológicas. Desafios para a maternidade decorrente das gestações do nascimento do segundo filho. Cuidado entre irmãos, a parentalidade além da mãe e do pai. O lugar da creche nos debates sobre parentalidade e coparentalidade. O exercício da maternidade na adolescência e empatia parental. Ah, não, gente, olha só, esse livro aqui, não, tem que ler, né? É um tema melhor do que o outro, um capítulo melhor que o outro, né? Então, a gente precisa, tá? Poder ter acesso também a essas informações aqui desse livro do César Augusto Piccinini. E, acabando aqui, falamos aí, então, de gravidez, parto, pós-parto, psiquismo fetal, maternidade, né, ali na neonatal, desenvolvimento infantil, né, sobre a história da criança, sobre vinculação e, né, sobre parentalidade, né, com esse último aqui que a gente viu do César Augusto Piccinini. Lembrando que parentalidade é mãe e pai, né? Maternidade é uma coisa, paternidade é outra coisa e parentalidade é mãe e pai. Lembrando lá das 10 palavras que todo psicólogo perinatal precisa conhecer. Já fiz uma live sobre isso aqui na semana passada. E agora, por exemplo, a gente também trabalha com casos de infertilidade, né? Então, um livro que eu recomendo aí, que quem vai trabalhar com tentantes, por exemplo, né, possa ler, eu recomendo esse livro aqui. Infertilidade e Reprodução Humana Assistida, de Marina Ribeiro, tá certo? Então, é um livrinho pequenininho, porém não muito curtinho, né?
Mas vale muito a pena também para quem quer trabalhar aí com as tentantes, por exemplo, com casais em situação de reprodução humana assistida, um outro clássico aí, tá? Que a gente pode estar lendo e trabalhando. E para quem quer saber mais sobre práticas educativas parentais para orientar os pais, as mães, né, sobre as boas práticas parentais, eu recomendo esse livrinho aqui, ó, Papai, Mamãe e Eu, Começando uma Boa História, tá? É um livro da Olga Maria Piazentin Rolim Rodrigues e de Elisa Rachel Pisani Altafim, duas amigas minhas muito próximas, tá? Então, eu recomendo esse livrinho delas também. Ele é fininho, é rapidinho de ler. Eu faço parte da equipe delas, né, de pesquisa, já desenvolvi muitas pesquisas com ela, tenho vários artigos publicados com essas duas aqui e recomendo muito, porque o que elas colocam aqui nesse livro é justamente muito do que eu ensino também nos cursos, tá? Então, vale muito a pena a gente ter esse livrinho aqui também, para poder orientar direitinho aí os nossos grupos de mães e pais aí sobre práticas educativas parentais. Finalmente, gente, uma pilha de livros aqui, acho que eu não consigo nem mostrar para vocês aqui. Deixa eu tentar mostrar para vocês o tamanho da pilha de livros que eu mostrei para vocês. Acho que não vai ter como, mas eu vou tentar sem derrubar muito. Olha aqui, olha aqui. A pilha de livros que eu apresentei para vocês, tá? E eu li todos eles, tá bom? E mais um pouco, tem mais um monte aqui que eu nem mostrei para vocês, mas tem vários outros aqui também sobre os assuntos, mas eu selecionei esses aqui como os principais, mas tem muitos outros. E se você quer, né, ter acesso a eles de forma mais rápida, nós temos um curso chamado Formação em Psicologia Perinatal e da Parentalidade. Então, esses conhecimentos aqui, eles estão todos aqui de forma bem clara e que eu passo da minha forma, né? Que muita gente fala que eu tenho uma boa didática, que eu falo de forma clara, né? Então, se você quer, né, ter acesso a essas informações de uma forma até um pouco mais rápida, né, do que ler essa pilha de livros aí que eu levei alguns anos para conseguir ler todos eles, né, e entender, tudo isso vocês encontram lá, então, no nosso curso de formação em Psicologia Perinatal e da Parentalidade, tá bom? É claro que vale muito a pena ler cada um deles, mas também vale muito a pena você ter as aulas a respeito sobre cada um deles, de uma forma clara, ética, concisa e que permita, na leitura que vocês vão fazer desses livros, ter um melhor entendimento, inclusive, a respeito desses assuntos, tá bom, pessoal? Rafinha, você indica algum livro sobre o luto através da perda gestacional, ou seja, luto perinatal? Tem um livro, sim, mas eu acho que ele está emprestado para a mesma aluna que não me devolveu. Deixa eu ver aqui rapidinho. Eu acho que é isso mesmo. Tá com ela. Mas é um livro da Psicoterapia Breve. Luto Perinatal e Psicoterapia Breve. Eu acho que é esse o nome. Eva Mota, eu não me recordo certinho, mas eu tenho e eu indico ele sim. Tenta procurar. Psicoterapia Breve e Luto Parental, Perinatal, alguma coisa assim. Eu não vou conseguir lembrar agora, mas eu tenho ele, infelizmente. A pessoa levou meus livros e tá lá com ele desde a pandemia. Ela levou embora e eu não, como eu tô isolada, tô sem acesso a eles, tá bom? Um dia ela me devolve, mas se eu procurar aqui rapidinho na internet também, eu acho. E aí depois eu posso passar o nome para você de alguma forma, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau.